Vamos dar continuidade à minha narrativa de vida. Hoje nós estamos a 12 de novembro de 2022, onde eu vou falar meu 7º empreendimento, a criação da fábrica de doces Ceres. Logo quando me aposentei do Banco do Brasil, por invalidez, um acidente que eu sofri, acidente de trabalho, onde recebi uma descarga elétrica que queimou minhas 2 mãos, que ainda hoje eu tenho as marcas. Fiquei afastado por 38 meses, que me deu aposentadoria por invalidez. Aí recebi meus direitos e, como eu sempre gostei de empreendimento, parti para o 7º empreendimento, a criação da fábrica de doces Ceres. Eu já tinha uma propriedade lá nas Guaribas, com 64 tarefas, e lá eu verificando que era uma área de frutas, de muitas frutas, e fui ao prefeito Pedro Feliz Cavalcante e pedi seu apoio. E ele prontamente me atendeu, botando o trator que a prefeitura dele dispunha para fazer a terraplanagem do terreno, onde eu comecei a construção do zero, fazendo este prédio, que ainda hoje lá se encontra. Doces Ceres. O nome da empresa era Produtos de Alimentícios Ceres e Pacel, que Ceres na mitologia grega quer dizer deusa da agricultura. E aí fui muito bem. 2 anos, eu tinha 2 caminhões, um para carregar fruta e o outro para buscar lenha, uma Kombi, uma caminhonete para fazer, fazer as vendas, e tudo bem. Aí ocorreu que veio aqui para o Ceará, vindo de Fortaleza, uma comissão do BANDES, Banco de Desenvolvimento do Ceará, oferecendo dinheiro e tudo, e eu entrei nesse empréstimo. Por falta de orientação, eu não vi o contrato. Quando veio, eu assinei, era com correção aberta. E eles me exigiram derribar, que eu já tinha feito, o prédio estava levantado, com as linhas de cardaúba e funcionando normalmente, porque esse equipamento eu fui comprar lá na Paraíba, em Sousa, na Paraíba, uma fábrica que lá existia, dos Gadelhas. Então eu comprei 2 fábricas, a fábrica caldeira, os tachos, espolpadeiro, todo equipamento para a industrialização do doce. E mais uma fábrica de latas, que eu pegava a folha de flan de 1 metro por 1 metro, em branco, era cortado e tinha estamparia que fazia. Era 2 tempos. Naquele tempo, o doce era 2 tampos, a tampa e o fundo. E tudo a gente fazia, cortava na prensa, nos balancinhos, e fazia a litografia manual. A lata de doce, de goiaba e de banana. E comecei a funcionar. Durante 2 anos, o período de carências. Comprei mais um caminhão, era 3 caminhões, mais 3 Kombis para entrega, e ia muito bem.
Só que passados 2 anos veio a primeira prestação. Quando eu pedi o saldo devedor, eu estava devendo o que não possuía, porque trabalhando a todo vapor, eu não atingia para poder pagar. Insistindo 1 ano, fui me afundando, me afundando, e acontece que tudo na vida tem a hora de dizer basta. Fiquei com minha casa hipotecada, uns terrenos de propriedade do meu irmão Paulo, que era sócio. E procurei terra nos pés, meu filho. Mas graças a Deus, era assim a fábrica quando começou. Os tachos, aqui a fabricação de latas, a despolpadeira. Essa despolpadeira era que tirava todo o caroço da fruta e jogava fora. Aqui está a foto com a presença do meu irmão Paulo, do BANDES, Banco do Desenvolvimento do Ceará, que veio para trazer benefício, mas para mim foi um malefício. Então eu comecei a procurar. Aí procurei um amigo, Luiz Gonzaga, veio do Baião, e contei a ele minha situação. Eu estava sem dinheiro até para comprar açúcar. E esse cidadão deixou com minha mãe, na época, dinheiro de uma carrada de açúcar, como uma ajuda para mim. Então está aqui eu agradecendo a ele. Gratidão. Aí eu nunca fui aí passei a pensar de outra coisa. Inventei engarrafamento de aguardente, calibrina, aguardente brejeira. Foi outro empreendimento. Aqui está o rótulo do nome do aguardente, calibrina, onde o Gingles dizia, aguardente e calibrina, quem toma, toma mulher, homem e menina. Aqui está. Ela era empalhada e era encaixada em 12 litros por caixa. Eu sempre fui aventureiro, peguei esse caminhão Chevrolet 57, comprado de um amigo chamado Pedro Policarpo de Gouveia, me vendeu fiado. E eu fui com esse motorista, aqui está, Francisco Leite, para o Rio de Janeiro, vender. Me disseram que ele era muito bom de venda, tinha boa aceitação, e eu fui com ele. Não vendendo toda a mercadoria, aí me disseram, um local bom de você comercializar é em Duque de Caxias. E eu fui com o Francisco Leite para Duque de Caxias. Lá chegando, na época tinha um deputado federal por nome Tenório Cavalcante, que era um homem famoso. Ele andava sempre de capa e por baixo da capa uma metralhadora. E eu, ingenuamente, lá no comércio, perguntei, onde é a casa de Tenório Cavalcante? Era um homem que tinha inimigos e muito perseguido. E eu não sabia desse pormenor.
nessa pergunta que eu fiz, antes de eu terminar a venda do produto, eu fui recebido por uma comissão de polícia me convocando, me convidando a ir até a delegacia, que o delegado precisava falar comigo. Eu digo, o que é que eu fiz? Lá o senhor se esclarece. Lá chegando, era para eu esclarecer o que era que eu queria com o Tenório Cavalcante. Aí eu procurei me justificar, eu e o meu motorista, Francisco Leite, sobre este ocorrido. E fiquei detido. E lá liguei para um amigo, José Januário, o popular Zé Gonzaga, que era irmão de Luiz Gonzaga, onde eu estava hospedado na casa das irmãs deles, em Miguel Pereira, no sítio da família Gonzaga. E logo Zé Gonzaga chegou lá para contar ao pessoal que se tratava de uma má informação. Eu era um cidadão bancário, de família boa, da família Parente Alencar, nascido em Axu, residente do Crato, e que eu não era nada de bandidagem. E com essa ajuda desse amigo, José Januário, Zé Gonzaga, fui liberado e vim para o sítio deles, em Miguel Pereira, onde lá, 2 dias depois, retornei ao Crato. Então, a família Gonzaga me apoiou muito bem lá no Rio de Janeiro. Aqui está meu pleito de gratidão a esta família. Retornei para o Crato e quando cheguei já a fábrica estava em dificuldade e eu sem mínima condição de tocar para frente. Então, na época, Deus tudo manda nas horas certas. Com a cassação do alvará do Posto Ceará, eu passei a investir lá na fábrica, e não deu certo. Foi o problema política. O prefeito da época era o Dr. Humberto Macari de Brito, passando a gestão dele para capitão Ariovaldo Carvalho. Na época eu tive muita raiva deles, porque fizeram isso, mas depois, como diz o velho ditado, não se pode cuspir para cima. Eu fui aqui a Juazeiro falar com o deputado Orlando Bezerra, irmão do governador na época, que era o senhor Adalto Bezerra. Aí falei com ele o que é que ele podia fazer. E ele me disse, vá a Fortaleza, que lá a gente encontra a solução. E eu chegando lá, ele me encaminhou que eu procurasse Dr. Humberto Macari, que na época era secretário de Saúde do Estado, podia me ajudar, que era muito amigo do capitão Ariovaldo Carvalho, que na época já não era mais prefeito, ele era o secretário gerente do Banco do Desenvolvimento do Ceará. E entre esses dois cidadãos foi encontrada a seguinte solução: para que eu entregasse todo o acervo que eu havia investido para pagar o débito do banco, e eles liberaram meus bens, na condição de eu pagar todos os impostos atrasados, municipais, estaduais e federais. Tive que vender um caminhão e 3 Kombi para poder pagar isso, voltando quase a estaca zero. Me restou este caminhão, Chevrolet Detroit 77.
onde na vida tudo tem a hora certa. Que eu sou muito grato a meus primos, os irmãos Bragas. Aqui está. Foi a época da seca e eles, lá na secretaria, arranjaram uma vaga para eu botar esse caminhão-pipa no programa de água para todos, caminhão-pipa, no município de Santana do Cariri. Lá chegando ele me disse, olha, tem outra vaga, arranje outro caminhão que tem outra vaga. E eu de volta passei lá no Iguatu, falei com o senhor Zé Cavalcante, minuto, vou voltar. Chegando ao Crato, eu fui lá na Sodal, que era revendedor Chevrolet. Falei com o senhor Humberto, Gilberto Mendonça, que era o diretor, presidente, para ele me vender um caminhão fiado para eu botar lá na Sudeste. E ele, ironicamente, olhou para mim e disse, como é que você, um homem quebrado, respondendo inquérito, que na época eu estava com vários problemas, foi a época da minha separação com Suzana, foi a época de vários envolvimentos que eu tive, de dever a fornecedores, execução. Então era um homem quebrado. Na hora eu tive raiva dele, depois eu vi que ele tinha razão. Então a gente tem que ter cabeça fria e nunca ser precipitado, aceitar tudo que Deus determina. Ao eu sair lá da loja da Sodal, um seu funcionário, por nome Pedro, que era o mecânico, chefe da mecânica, vindo do Iguatu, me disse, Zé Ailton, vá ao Iguatu e fale com o Zequinha, que é um cidadão de bem, é um homem humanitário, e ele pode lhe ajudar. E assim eu fiz. Fui lá, falei com o Zequinha. Zequinha, minha situação é essa. O que é que você pode fazer por mim? Estou assim, assim, não neguei nada, contei toda a realidade. E ele me disse, eu tenho um sócio por nome Braga, ele só vai chegar 2 horas da tarde hoje, e tudo que eu faço é de acordo com ele. Quando ele chegar, eu combino com ele, e 3 horas vem aqui que eu dou a resposta. E lá assim eu fiz. 3 horas estava lá. Zequinha me chamou e disse, olha, lamento muito, mas o meu sócio não concordou. Então, eu não faço nada sem o aval dele. E eu fui saindo de cabeça baixa. Quando eu cheguei na porta, ele botou a mão no meu ombro e disse, vamos ali. Me botou no Opala dele. Nunca eu tinha andado no Opala com motor de 6 cilindros. Eita fera que anda. E fui lá na propriedade dele. E ele me mostrou, debaixo de um pé de caju, um caminhão Chevrolet 79 dele. Esse aqui é meu, é da minha propriedade aqui. Eu vou lhe vender fiado. É R$1.200 para você pagar R$200 por mês, sem entrada. E assim eu trouxe. Botei o Opala em cima, que eu tinha um Opala 77 na época, e vim para o Crato tirar a carroceria para ir para Fortaleza buscar outro pipa. Já tinha um rodando, aí veio o segundo. Fui com meu grande amigo e compadre, o Baluarte, que sempre batalhou junto comigo, Antônio Francisco dos Santos, popular Gorgonha. Esse menino começou na minha vida, lá do Posto Ceará, como engraxate, depois em lavador de carro, depois empurrando o carro, depois foi apontador, depois foi gerente, me ajudou bastante, a qual eu sou muito grato. E me deu sua filha para ser padrinha, Eliane. Então eu tenho muita gratidão por ele. Aí meus amigos, os irmãos Braga, está aqui o cidadão Zé Cavalcante, Zequinha. Quando eu fui a Fortaleza, que botei
do caminhão, vim de volta por Iguatu. E eu lá chegando, Zequinha me chamou e disse, olha, esse Chevrolet ali, uma viúva, o marido dela morreu de um infarto, e ela veio devolver o carro para quem quiser continuar pagando. E eu deixei para você. Era o Chevrolet 81, azul. E eu recebi esse caminhão, já fui de novo buscar o pipo. Lá chegando meus primos, que eram muito bem conceituados na Secretaria da Agricultura e tinham as suas amizades com o Doutor Brasil, da Sudene. Me deram, não um pipa, me deram dois. Eu trouxe um pipa em cima do outro, esperando outra vaga para eu comprar lá, para eu comprar. Se vocês ouviram o toque desse celular agora, mais uma satisfação para mim. Era meu neto Bruno ligando para mim, me dando a notícia do nascimento de mais um bisneto meu, o 8º. A partir de agora, mais, em vez de 7 bisnetos, eu passo a ter 8. Então, para mim, estar contando essa história e estar recebendo notícia e minha família aumentando, eu só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por tanto merecimento. E assim, meus amigos, esse cidadão, José Cavalcante, Zequinha, foi uma bênção na minha vida. Já me ligou, seu Ailton, um cidadão aqui está sem um caminhão, ele veio devolver, o caminhão dele foi apreendido, ele com 3 prestações atrasadas, um Chevrolet 81 igual ao outro. E eu recebi para o senhor, e eu vou facilitar para o senhor pagar essas 3 prestações, diluindo nas prestações. E eu lá peguei o carro de novo. E assim, meu amigo, ao chegar no Crato, um cidadão por nome Jairo Sampaio me ofereceu o caminhão dele, um Dodge, para me vender fiado. E eu comprei, já botei esse outro pipa nele. E para encurtar a conversa, dentro dos 3 anos de seca consecutivos, aconteceu um milagre na minha vida. Quando terminou os 3 anos de seca, eu estava com a frota de 9 caminhões pagos, um Chevrolet Opala com motor pago e uma berlina que eu tinha comprado para meu apoio, para o apoio do meu grande amigo Gorgonha, que era o meu, quem me dá suporte em tudo. Ele não era mais motorista de pipa, ele já era supervisor de correr os trechos, porque nossos carros eram espalhados no Ceará. Não ficou só aí. Meu genro, Carlos César, aqui em Leal, engenheiro civil da construtora antes, a construtora faliu. E o dono da construtora chamou ele e disse, você não vai sair só puxando a cachorrinha, não. Aqui você começou comigo, vai terminar comigo. Escolha aí 3 caminhões desses e leve, que eu vou lhe dar o recibo. E já fomos entregando lá na secretaria e meus primos conseguiram vaga para eles 3. Depois o meu genro, Francisco Albuino Novaes, marido da minha filha, Miri Messi, também entrou no ramo. E para encurtar a conversa, terminou o programa. Eu com 9 caminhões, César com 6 caminhões e Albuino com 5. Então, essa gratidão eu tenho a meus primos Hélio Braga, Helder Braga, Pedro Ezio, Macedo, que era casado com a cunhada dele, minha prima Dadá, e Doutor Brasil, que muito nos ajudaram. Não era ajudar. Ajudar não é só você dar a mão para fora, é dar apoio e dar oportunidade a quem precisa. E eu recebi esse apoio porque eu sempre fui otimista, nunca entrei em nada pensando em derrota. E me agarrei a partir da minha quebrada lá na fábrica de doce, com a Santa Edviges, protetora dos pobres e dos endividados. E essa graça ela me concedeu. Eu estou aqui contando a história porque foram várias sequências. Daí, quando terminou o programa dos carros-pipas, aí eu olhei para César
E ele disse, e agora, Zé, o que é que nós vamos fazer? Eu digo, nós vamos botar caçamba nesses carros e vamos procurar obra. Aí juntamente com ele, fundamos as construtoras. Carlos César Aquino Leal, engenheiro civil, era o diretor técnico, eu, diretor administrativo, e Gorgonha passou a ser o chefe. E nessa brincadeirinha nossa aí, nós fundamos 3 construtoras. A imobiliária Santa de Vista, que passou a entrar no ramo de imobiliária, de loteamentos, a Econjap Construtora, a construtora Diadema, e assim fomos procurar obras. E Deus sempre foi tão bom comigo, que me deram notícia que o batalhão do Exército estava construindo. O governo da Paraíba, Wilson Braga, lançou um programa Água para Todos. Então, tem aquela palavra na Bíblia que diz água prometida. Então, ele criou açudais no estado. Todo lugar ele fazia um açude. E eu soube dessa conversa e fui até Caicó para me inteirar lá no batalhão do Exército. E Deus provém. Deus manda tudo na hora certa. Eu fui, na época, meu cunhado, Barreto, Antônio Walter Barreto de Alencar, acabava de ser o gerente instalador do Banco do Brasil na cidade do Barro. E eu indo para Paraíba, lá passei na agência para falar com ele. Eu cheguei lá e quando vai assim? Aí eu disse, eu vou a Paraíba ver se consigo uma vaga para carro-pipa que está precisando, e caçamba. Aí ele levantou-se, olhou para mim e riu, disse, coincidência. Esse cidadão que está sentado aqui nessa cadeira na minha frente, é um agropecuarista aqui da região, por nome Augusto Bandeira. Seu Agostinho Bandeira. Ele é o pai do chefe da seção técnica do batalhão do Exército em Caicó. E esse cidadão prontamente disse, se você me esperar, que eu vou almoçar com minha filha, eu vou com você para Caicó. E assim eu fiz. Fui com ele até a casa do filho dele, dormi lá à noite, e no dia de manhãzinha fui para o batalhão para procurar o chefe da seção técnica. E lá chegando era Antônio Bandeira de Almeida, um grande coronel, hoje é coronel, na época era capitão Bandeira, que me levou na seção técnica e peguei lá os editais e ele contratou carro-pipa para Conceição, na Paraíba, que estava precisando, e 2 carro-pipa para Patu, do Rio Grande do Norte. De imediato já saí de lá com 4 carros colocados. Como é que eu fiz? Eu não fui egoísta. Eu botei 2 carros meus, um de César e um de Albuíno. E botamos o pé direito dentro do primeiro BEC, batalhão de engenharia e construção, na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. E logo na outra semana ia ter uma concorrência. E lá pegamos o edital, e César era muito competente, que ele é vivo. Só que as concorrências na época não era você pegar o edital e botar no preço. Chamava-se preço base. Era um preço aproximado. Não existia computador, era tudo feito os cálculos manual e da máquina de calcular.
E César rodou a noite todinha calculando e nós ganhamos a construção do açude Buqueirão do Cais, em Caicó, do Rio Grande do Norte, em Cuité, na Paraíba. Por ironia do destino, tudo na vida tem um porquê. Então, essa concorrência, esse açude, foi um requerimento do vereador José Peixoto de Mello, que fez ao governador do estado. E ele prontamente respondeu, dando autorização da construção do açude. Que logo eu vou mostrar o requerimento do prefeito, do governador ao vereador autorizando. E lá se foi eu, com minha equipe de caçambas, para montar acampamento na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Complementando o que eu havia dito, aqui está o primeiro caminhão que o senhor José Cavalcante me vendeu fiado, que era da propriedade dele, Chevrolet 79. E logo em seguida, os outros caminhões que ele recebeu da viúva, o outro caminhão que estava atrasado, que eu paguei em dia. E Deus foi tão bom comigo, como sempre é, que aqui está mais carro que eu comprei, um Ford. Então nós tínhamos carro em Santana do Cariri, Nova Olinda, Assaré, Iguatu, Mombaça, Itapipoca. Então a gente corria, está aqui os carros de apoio. Este caminhão aqui, eu comprei um cidadão, por nome Seu Bento, pai de um amigo nosso. Ele me vendeu e eu paguei na hora. Todo caminhão nosso, todos os carros nossos, tinha escrito para-choque Santa Edvício, com uma promessa minha. E tinha cada carro desse tinha, por exemplo, o que começou, o Chevrolet 77, era o nome de carro-chefe no estilo. Aí esse azul era Trovão Azul, esse aqui era Asa Branca, cada um tinha o seu distintivo. Aqui é o D70. Esse carro eu comprei, entreguei a Erivan, motorista lá de Picuí, que quando eu terminei, que vim para cá, ele me acompanhou. Ficou comigo 29 anos, que depois eu indenizei, depois eu conto a história dele. Essa caminhonete aqui, eu comprei ao senhor Silvio Dantas, lá em Caicó. Era o cavalo de minha cela para eu poder correr atrás desses carros. Uma Ford F1000. Este caminhão aqui era o que eu comprei a Jairo Sampaio, um Dodge. Esse caminhão depois eu botei um baú nele e era o carro oficina. Porque a frota que nós tínhamos, aí dentro desse baú tinha uma oficina volante, onde a gente chegava acampava. Tinha barraca, que a gente chegava, acampava, oficina, solda elétrica, oxigênio, conjunto gerador, tinha motor, parte de força de motores. Quando batia um motor, ninguém perdia tempo, era só tirar os cabeçotes e o kart botar no lugar e voltava a rodar imediato. Uma borracharia ambulante. Tudo isso está aqui, discriminado o que é que tinha nesse baú.
É aquela história, meu filho. Este caminhãozinho aqui era carro de apoio. E assim, voltando à história da Paraíba, quando o Wilson Braga respondeu ao vereador José Peixoto, está aqui o ofício. Fui para Cuité, essa cidade de um clima maravilhoso. Sobe a ladeira do Borborema, aí entra, fica a 134 quilômetros de Campina Grande, Cuité. Aí o destino reserva coisas. Aqui está já na época meu carro, na porta dessa porta aqui, desta casa, do senhor José Peixoto de Melo, vereador desse requerimento. Vizinho a ele tinha essa oficina. Era onde dava manutenção de nossos carros.